Olá pessoal, hoje 23 de abril de 2023 e hoje eu estou aqui em nome do nosso blog, o blog Guamaré Realidade, entrevistando o ex-prefeito Edirano, que nos atendeu, e queremos logo de antemão informar que esse espaço também está aberto para o prefeito Arthur, ou para quem ele possa designar com conhecimento técnico viável da situação urgente que surgiu no município, que é a contração de um empréstimo na Caixa Econômica da ordem de 52 milhões de reais. Então, o prefeito deu uma mensagem em rede social, Instagram, que não é audiência. Na verdade, nós estamos fazendo um abaixo-assinado, protocolamos na Câmara, para que houvesse transparência e a audiência do prefeito, porque na rede social, no Instagram, não é uma audiência. Então, no primeiro tópico que a gente vê, Adriano, ele fala que esse empréstimo seja tramitado em caráter de urgência. Assim, o que você fala sobre isso? Olá, Marujo, obrigado pelo convite. Agradeço também a oportunidade do blog Guamaré Realidade e a todos os ouvintes desse canal, para que a gente possa realmente debater e discutir um pouquinho sobre essa matéria tão importante, não só para os dias atuais da Prefeitura de Guamaré, mas com certeza para os próximos 20 anos. Então a gente vai ouvir falar muito ainda nesse empréstimo pelos próximos 20 anos, independente de quem seja o prefeito que lá esteja. Assim, Marujo, quando o prefeito ele fala e pede a urgência num projeto de lei, o que ele está pedindo, na verdade, é que seja quebradas as formalidades. Então, que o projeto não passe pelas comissões da Casa Legislativa e que seja diretamente apreciada pela tribuna da Casa, né? É um projeto que requer maioria de 2/3, é o que chama de maioria qualificada. Então, pelo menos 2/3 dos vereadores têm que votar a favor para que o empréstimo seja aprovado. Como na última semana já foi votada essa questão da quebra de formalidade, então foi convocada uma audiência extraordinária, né? Uma sessão extraordinária, para a próxima segunda-feira, amanhã, né? 8 da manhã, para que o projeto seja posto em votação e, se aprovado, o município possa fazer esse empréstimo, possa contrair esse empréstimo para esses pontos que a gente vai abordar hoje. Quer dizer que existe um passo a passo dentro da legalidade e da lei, até de responsabilidade fiscal, onde tem as comissões, tem a contemplação de tudo isso, tem a audiência do prefeito explicando tudo para só depois ser votado. E aí eles estão quebrando todas as formalidades para numa sessão extraordinária esse projeto ser votado, é isso? Isso mesmo. Um projeto dessa envergadura requer que tenha audiência pública, tenha participação do povo, né? Por exemplo, não está no PPA, no plano plurianual, a questão do município contrair um empréstimo. Não importa o valor, não está no PPA. Então, se o município vai contrair um empréstimo, é necessário que isso entre no PPA. Se tem que entrar no PPA, tanto a lei orgânica do município como a Constituição Federal diz que tem que abrir o debate público. Então, tem que ter audiência pública, o povo tem que estar inteirado, tem que opinar, tem que discutir, tem que ir para as comissões para ver se financeiramente é viável, né, para que o Poder Legislativo possa assumir o seu papel de fato e de direito, né, e dentro da legislação. Quando você quebra formalidades, você ultrapassa todas essas etapas e quebra também a transparência. O projeto ele perde a transparência pública, ele tira do vereador a capacidade também de abordar com os outros aspectos mais técnicos, como o impacto financeiro disso, né? A pergunta é, tem estudo de impacto financeiro? Sim. Né? O município está preparado para assumir um empréstimo desse? Porque quando você contrai um empréstimo, é igual um empréstimo doméstico. Você tem que contrair um empréstimo de acordo com sua receita para que amanhã, quando a conta vir, você consiga pagar. A pergunta é, o município consegue pagar hoje? Bom, prefeito, a gente assistiu a live até depois de gravada e inclusive ela sumiu, o prefeito tirou ela da mídia, que a gente não conseguiu olhar ponto a ponto bem direitinho. Mas lá na live, o segundo ponto, ele disse que o orçamento que ele tem só está dando para o custeio, para a manutenção da máquina pública, que é salário, manter aluguéis, essa história. E que está pegando esse empréstimo para poder investir, porque o que ele arrecada não dá para investir. Veja bem, é importante que a gente frise que aqui não é uma entrevista política. Não, exatamente. Uma entrevista técnica para a gente discutir ponto a ponto. E eu acho importante que, pelo menos tudo que eu vou falar, Marujo, ou está na lei, que o prefeito encaminhou para a Câmara, ou foi dito pelo próprio prefeito na sua live, ou está no portal da transparência. Não vou inventar nada, não vou criar nenhum fato, não vou politizar nada. Então a gente vai discutir tecnicamente ponto a ponto, tá?
Então, quando você fala assim, e que um orçamento, o município, o orçamento de 2022, o prefeito Arthur aprovou um orçamento de 245 milhões. Ele tinha uma previsão orçamentária de arrecadar 245 milhões em 2022. Sim. Tá? Então, essa previsão é o teto. Então, todo prefeito sabe que ele só pode gastar até ali. Ele não pode gastar mais do que aquilo. Mas o ano de 2022 foi um ano atípico. A gente escuta aí falar em queda de receita, queda de receita, queda de receita, mas isso não é verdade. Em 2022, por exemplo, o município tinha uma previsão de arrecadar 245 milhões, mas na prática arrecadou 270 milhões. Então o município teve um superávit. O município arrecadou 24 milhões a mais. Exatamente. A mais. Então, se você observar só em 2022, o que o prefeito arrecadou a mais, a maior, é a metade do que ele está querendo pegar emprestado. Então, se ele tinha um custeio, digamos que ele disse que não tem dinheiro para custeio, né? Imagine que 245 milhões você não tem nenhum real para custeio, é difícil. Mas digamos que ele não tenha, então ele ainda arrecadou a maior 24 milhões. Aí esses 24 milhões que não estava previsto, já foi bônus. Já foi bônus. Aí aplicou em custeio também? Então, essa é a conta que não fecha. Essa é a conta que não fecha. Então, era para ter sobrado 24 milhões, que era para ter sido incorporado como investimento. Aí não precisaria contrair o empréstimo. Tá? Já agora, em 2023, a gente tem um orçamento aprovado pela Câmara, também enviado pelo prefeito Arthur, para arrecadar 242 milhões. Estamos em abril. Sim. Até agora, a previsão orçamentária está mantida. Então, nem arrecadou a No menor, caso, até nem arrecadou a maior. Quer dizer, até abril desse ano, o orçamento que ele enviou para lá já entrou nos cofres públicos? Não. O orçamento aprovado é que até o final do ano se arrecada 242 milhões. Sim. Tá? Aí estamos no mês de abril. Então, até agora está dentro da previsão orçamentária. Você tem ideia de quanto já entrou no caso? Não, né? Aproximadamente 60 e alguma coisa, mas o Portal da Transparência tem essa informação. Sim, né? sim. Então, se você pegar, por exemplo, o Portal da Transparência de 2022, você vai ver que estava previsto para arrecadar 245 milhões, arrecadou 270. Então, não teve queda de receita, Sim. teve ganho de receita. Isso. É o que a gente chama de superávit. Então, o município arrecadou 24 milhões a mais. Quem está dizendo isso é Adriano? Não. Está no Portal da Transparência. Quem está dizendo é o próprio prefeito, na prestação de conta deles ao Tribunal de Contas. No caso, pessoal, a gente vai cruzar esses dados e vamos botar aqui na tela da nossa entrevista isso que a gente está falando aqui para poder ficar mais claro para o povo, tá bom? Transparente, né? Transparente. Exatamente. Vamos aqui para um terceiro tópico. Bom, Adriano, eu percebi na live do prefeito que ele falou sobre a carência do investimento, que é de 2 anos. E aqui ainda ia deixar um dispositivo que pudesse obrigar os futuros prefeitos a investir em infraestrutura, né? Marujo, não é verdade, tá? Então, assim, é oportuno. Então, imagine só, vamos fazer uma comparação com o ambiente doméstico. Você contrai um empréstimo, passa 2 anos sem pagar ele, aí amanhã quem assumir o seu comércio é quem vai pagar ele. É oportuno, né? É fácil. Dessa forma é muito fácil e inteligente. Então, vamos aos pontos. Se você contrai um empréstimo de 52 milhões, passa 2 anos sem pagar ele, mas ele está correndo juro. Está correndo juro. Você não está amortizando esse juro, tá? Se você pega um empréstimo de 52 milhões, na prática ele vai se converter em 70, 80, 90. Vai depender da negociação que o município vai fazer, mas abaixo de 70 ele não fica, tá certo? Então, em 2025, o prefeito que lá estiver, pode ser o próprio prefeito Arthur, que seja reeleito, ou qualquer outro que estiver lá, já vai começar o ano de 2025 com a conta de 8 milhões para pagar por ano desse empréstimo. Porque se você pegar que, segundo ele, a carência é de 10 anos, ou seja, Sim, são 120 meses, se você dividir o valor do empréstimo com a taxa nominal de juro atual, que você sabe que isso aumenta todo ano, e aumenta para cima, nunca para baixo. principalmente se for na taxa Selic, que tem uma variável muito grande. Isso. Então, se você observar isso, em janeiro de 2025, quem começar a pagar, vai começar a pagar uma mensalidade de pelo menos 700 mil reais. Quando você multiplica por 12, já vem uma conta de 8 milhões.
Então, o prefeito que assumir a gestão em 2025, na verdade, os próximos prefeitos que assumirem as próximas gestões do município de Guamaré já vão começar o ano devendo, no mínimo, 8 milhões desse empréstimo. A pergunta é, o município fez um estudo de impacto financeiro para saber se tem condição de pagar? Porque, por exemplo, hoje o município não tem condição, baseado no orçamento que foi aprovado na Câmara, de pagar um empréstimo de 8 milhões ano. Hoje, o Guamaré não tem. Então, com base em quê? Com base em que levantamento? Com base em que estudo o prefeito que assumir em 2025, o prefeito que assumir em 2029, o prefeito que assumir em 2032 vai ter condição de pagar esse empréstimo? Então, essa é uma discussão que tem que ser debatido tecnicamente, porque é o real. Tudo isso é fato e está dentro da mensagem da live do prefeito do projeto encaminhado para a Câmara e dentro da disponibilidade orçamentária que está no portal da transparência hoje. Imagine se você tem 8 milhões para pagar de empréstimo ano, por que você não faz essas obras que estão sendo contratadas com esse recurso? Você tem 8 milhões para pagar por ano, com 8 milhões você faz a maioria dessas obras. 4 anos de gestão. 8 mais 8, 16, 32 milhões. 32 milhões em 4 anos. Com 32 milhões em 4 anos, qualquer prefeito faz todas essas obras que estão elencadas aqui. Exatamente. Então, essa é a pergunta que não quer calar. Precisa realmente do empréstimo? Então, observe que os fatos se contradizem. É dito uma coisa para a população, mas a prática, o portal da transparência, diz outra coisa. Tem um ponto também, Adriano, na live do prefeito, que ele fala que ainda o município está enfrentando dificuldades na receita por causa do impacto da pandemia, né, que aconteceu. O que você diz a esse respeito? Marujo, amigas que estão nos acompanhando, quem viveu o impacto real da pandemia fui eu. Então, o impacto orçamentário que a pandemia trouxe foi no orçamento de 2020. Então, somente. Não atingiu de 21, não atingiu o orçamento de 2022, não vem atingindo o orçamento de 2023. Isso é fato e também pode ser acompanhado no portal da transparência. Se você observar, em abril, vamos pegar o mês de abril, que é esse mês agora que a gente estamos, em abril de 2020, quando eu estava na prefeitura, eu arrecadei 12 milhões no mês. Se você pegar abril do ano passado, por exemplo, o prefeito Arthur arrecadou 18. 6 milhões a mais. Então, assim, não podemos em nenhum momento, em nenhum aspecto falar em pandemia, porque quem sofreu o impacto da pandemia, orçamentariamente falando, como também a obrigação de se fazer cumprir as ações, fui eu. Foi a gestão de 2020. Então, sejamos francos e transparentes com a população, que todo mundo participou, todo mundo acompanhou, todo mundo sofreu junto, todo mundo lutou junto para superar essa etapa, mas a gente não pode em nenhum momento falar que a queda de receita que o município possa vir estar sofrendo, seja por impacto causado pela pandemia, que não é e não tem nada a ver. E ainda tem uma observação a fazer. Você tentou conter alguns gastos, como a questão de redução de aluguéis, e ainda foi criticado por vereador, que se posicionou contra, onde o aluguel era uma coisa que alguém que tem uma casa alugada podia resistir a alguma coisa, para compra de insumos para o hospital. Eu acho que no momento de crise, Marujo, um bom gestor se reinventa, busca alternativas, né? E Guamaré tem um universo de possibilidades. Então o próprio prefeito fala em sua live que o custeio é muito alto. Na hora que o custeio ele é muito alto, a perspectiva de redução do custeio também é muito alta. Então você tem muitas brechas e mecanismos para fazer. Por exemplo, no ano da pandemia, a gente implantou em Guamaré um almoxarifado virtual. A gente trouxe um instrumento de gestão para qualificar o nosso setor de compras, onde a gente reduziu o custeio do município em quase 60%. Né? Fazendo o quê? Gestão. Obrigando que todas as pastas fizessem o quê? Gestão. Sim, né? sim. Obrigando que eu falo de forma indireta. Não é obrigar no fato da moral e cívica. Não, de forma indireta. Como? Através de um mecanismo que controle receitas e despesas. Aí você reduz custeio. Então, na pandemia, a gente reduziu o aluguel, a gente reduziu frota, a gente reduziu combustível, mas a gente não reduziu em nenhum momento salário, em nenhum momento a gente precisou demitir, em nenhum momento a gente precisou atrasar salário, como acontece hoje. É um né? ponto importante. A gente não deixou faltar remédio para a população. Então a gente atacou despesas que a gente chama de cortar na própria carne. É aquilo que pode ser remanejado. É aquilo que a gente entende que no momento de crise
Eu vou dar um exemplo. Você tem um carro que na estrutura administrativa daquela secretaria tem 3 carros. No momento de crise, apertou o orçamento, galera, segura aí que vocês vão ter que se virar com um carro. Isso é gestão. Então isso é atacar o custeio, isso é reduzir despesa. Então você imagine só que em plena pandemia, com queda de receita real, porque o único prefeito da história do Guamaré que viveu queda de receita fui eu fui o único, tá, até hoje, os outros não viveram isso. Não, você não pode chegar agora o prefeito dizer, em 2018 o município arrecadava X, em 2023 arrecada menos. Isso não é queda de receita. Queda de receita é quando você está no meio do exercício, como por exemplo, o prefeito ouçou que a equipe dele de planejamento levantou que ele vai arrecadar 200 milhões, 240 milhões, ele arrecadou 200. Aí ele teve uma queda de receita. Isso. Né? Então a pergunta que fica, qual é o fator sobreveniente, o que foi que aconteceu para o município estar perdendo receita? Não tem essa causa. Então o município hoje está cumprindo o que foi planejado orçamentariamente pela equipe de planejamento deles. Então, é isso que tem que ficar claro para o povo, não teve queda de receita. Guamaré arrecada menos hoje do que arrecadou em tal ano? Sim, sim. Então o prefeito em 2017 arrecadou muito mais do que o prefeito de 2009. É natural, entendeu? Então o Guamaré sempre teve uma crescente nas suas receitas, sempre arrecadou a maior. Em 2020 começou a embicar, não por questão de pandemia, por questão realmente de mudança da estratégia e do programa de desinvestimento da Petrobras. Então a queda de receita em 2019 foi causada por isso, que é o mesmo que impacta os momentos atuais. Em 2020 tivemos outra queda de receita forte, causada por quê? Pela pandemia. A gente fez um planejamento orçamentário para arrecadar X, veio a pandemia de um dia para outro que ninguém esperava e fechou tudo, parou tudo. Se parou, não tem arrecadação. A prefeitura vive de quê? De arrecadação de imposto, de tributo. Na live do prefeito, Adriano, eu fiquei até animado com a informação que ele deu. Porque ele disse que vai ter um aumento da produção e arrecadação de torno de 25 milhões. Depois que ele tiver construído tudo com esses 52 milhões, vai ter, ao longo dos 10 anos para frente, vai ter uma arrecadação desse valor. O que você me diz disso aí, cara? De novo, a gente vem para o aspecto técnico, né? Então, se você pega a minuta de lei encaminhada para a Câmara, a Secretaria de Planejamento faz um estudo dizendo que nos próximos 10 anos, a partir de 24 a 25, não recordo exatamente, o município vai passar a arrecadar nessas obras de infraestrutura que estão sendo, que seriam custeadas por esse empréstimo, 2,5 milhões no aumento de ISS. E num interstício de 10 anos, arrecadaria 25 milhões a mais de ISS. O que é ISS? Imposto sobre Serviço. De todas as obras que estão pautadas aqui, as únicas que vão gerar ISS são os quiosques e bares nas orlas, nas praias. Tá? Para a gente chegar a uma monta de 2,5 milhões ano, esses quiosques e restaurantes teriam que vender 50 milhões ano. Então, para gerar 2,5 milhões, deixa eu tentar explicar melhor. Para você chegar a uma arrecadação de 2,5 milhões de ISS dessas obras aqui, teria que os bares e restaurantes dessas áreas que o prefeito está dizendo que vai construir, vender e emitir nota fiscal na ordem de 50 milhões por ano para poder arrecadar 2,5 milhões. Entendeu? Então, eu acho assim um estudo muito mal elaborado, eu tenho que ser franco. Então, assim, falando de forma bem realista, Marujo, com base no que a gente acompanha da dinâmica do comércio, né? Eu fui, por exemplo, um prefeito que conversou muito com o comércio. A gente criou grupos de WhatsApp, a gente se reunia, a gente debatia. Então, você é comerciante, apesar de na época fazer oposição a mim, mas participava das reuniões, debatia, tinha voz. E fazia uma oposição responsável, porque a gente vai para o último tópico, claro, que é a questão até inclusive daquele empréstimo de 8 milhões. E eu acho que é o correto, a gente tem que abrir e dar voz a todo mundo, independente de questão político-partidária. Porque o prefeito, ele é prefeito de todos. Exato. Ele não é prefeito só do seu grupo político. Então, a gente sendo bem prático e bem franco, a arrecadação de ISS gerado por esses investimentos é mínimo. Então, muito longe de chegar a essa monta. Muito longe. Né? Então, como seria bom, e para a gente seria maravilhoso realmente,
se isso se conseguisse materializar. Mas você imagine, meu amigo e minha amiga, que esses bares e restaurantes teriam que vender, para que a previsão do prefeito se cumpra, 50 milhões por ano. Então, assim, imagine que é praticamente, Marujo, eu não sei, mas comparando, talvez seja um terço, um quarto do que Natal, com toda a sua rede de bares e restaurantes arrecada. Entendeu? Então, é um volume muito grande. Então, há uma desproporcionalidade clara, visível, né? Então, claro que se arrecada, essas empresas vão gerar seus impostos, mas não chega nem a 10% desse valor apresentado. Vamos para um último tópico aqui, que é esse que estão fazendo muita polêmica e toda aquela história, mas a gente vai esclarecer melhor aqui. Bom, Adriano, fazendo uma outra observação na live do prefeito, ele menciona que esses 52 milhões de reais vai ser um investimento inteligente e viável. Qual é a viabilidade que você está vendo nesses investimentos? Mesmo porque ainda não foi publicado nem foi dito, mas o que você vê nisso? Marujo, investimento inteligente e viável, né? Eu acho que eu não posso dizer que é um investimento inteligente. Eu acho que inteligente é você reduzir despesas para que sobre recurso para você investir. E eu fiz isso. E eu não fiz isso há 200 anos atrás, eu fiz isso há pouco mais de 2 anos. Exato. Então eu mostrei que é possível sim se fazer isso, né? O prefeito fala também que tem dificuldade, né, ele falou em sua live, tem dificuldade em transformar receita de custeio em investimento. Eu acho assim, eu vou trazer aqui uma comparação de um projeto que inclusive você inicialmente foi contra e depois comprou a ideia. Na minha gestão, e que isso fique muito claro para todos, eu não sou contra a operação de crédito. Eu não sou contra. Eu sou contra ao formato que está sendo feito e para os objetos que estão sendo feitos. Eu, quando fui prefeito, no grosso da pandemia, a gente sofrendo muito com queda de arrecadação, por causa do impacto da pandemia, não só em Guamaré, mas no Brasil e no Estado, que repercutiram as nossas receitas, a gente já vinha trabalhando, desde o meu primeiro dia, em reduzir o custeio. Então, quando o prefeito diz, todo o dinheiro é para custeio, isso foi uma construção de muitos anos. Então, há uma parcela de culpa de todos os prefeitos que passaram, né? Inclusive eu não me eximo disso não, porque isso é uma construção. Mas assim, eu posso dizer e afirmar que na nossa gestão a gente começou a combater isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi materializado. Lá no hospital foi construído uma usina para gerar oxigênio. Foi um projeto que iniciou da minha gestão. Então a gente começou a levantar todas as grandes despesas do município. Então qual é a maior despesa do município? Pessoal, folha. Claro, não é de Guamaré, é de toda a cidade brasileira. É a maior. Não é uma peculiaridade só nossa, é de todas as cidades brasileiras. A maior conta é com o pessoal, certo? Qual é a segunda? E aí a gente foi levantando e buscando um mecanismo para reduzir. Para quê? Para sobrar dinheiro e a gente aplicar em capital, em investimento, em receita de capital, em investimento, tá? Então, quando a gente fez um estudo, a gente viu que a gente estava gastando 300 mil reais por ano em oxigênio. Então, a gente viu que para a gente comprar uma usina, a gente gastava na época 120 mil. Então, quando a gente faz uma conta, a gente faz uma conta por 4 anos. Então, eu tinha 300 multiplicado por 4, eu tinha 1.200.000. A usina custaria 120 mil. Eu economizaria 1 milhão. Esse 1 milhão já sobrava para eu fazer uma unidade básica numa determinada área. Então, o planejamento que a gente traçou foi esse. E a gente viu que a segunda maior despesa do município era com energia. A gente gastava na época 200 e tantos mil reais por mês em energia. E assim como uma usina fotovoltaica é viável para a nossa casa, que a gente paga 1.000 de energia, bota uma usina para ficar pagando 90, para a prefeitura é ainda mais. Então o Guamaré elaborou, juntamente com o pessoal da CETEGAS, do Sistema S, um projeto e fizemos um estudo de viabilidade técnica, se era usina fotovoltaica, se era usina eólica. A gente elaborou um estudo técnico para ver a viabilidade de implantação de uma usina. A gente ia ser a primeira cidade do Brasil a ter uma usina. Então a gente economizaria por ano 2 milhões de reais. A gente pediu naquela época autorização legislativa para contrair um empréstimo de 8 milhões, onde por ano eu economizaria 2 milhões.
Então, em menos de 4 anos, a gente estava com o empréstimo pago e pago através da própria receita gerada. Da própria usina. Da própria receita gerada. Eu não precisaria empregar ICMS, eu não precisaria empregar FPM, nenhuma outra receita corrente líquida. Eu ia pagar, sabe com o quê? Com a taxa de iluminação pública. Tem vereadores que chamam a famigerada taxa de iluminação pública. Nenhum prefeito pode cancelar um imposto. Então, nenhum prefeito tiver lá, eu vou acabar com a taxa de iluminação pública. Não pode. Só pode se conseguir comprovar que tem alguma forma de suplantar essa perda de receita. Quando a gente montasse a usina fotovoltaica, a gente deixaria de comprar energia para gerar energia. Não tinha mais necessidade da taxa de iluminação pública. Então a gente resolvia o problema da prefeitura, economizaria 2 milhões por ano. 2 milhões por ano. Então, se você multiplicar por 25 anos, daria quanto? Acesse aí o seu... Se você tem 2 milhões por 25 anos, você teria 50 milhões. É o que o prefeito está buscando empréstimo. Uma única ação. E acabava com a taxa de iluminação pública beneficiando a população. Então a gente beneficiava a população direta e indiretamente. Direta de imediato com o fim da taxa de iluminação pública, que ela não tinha mais objeto, porque a gente não comprava mais energia, a gente gerava. E a população, porque ia sobrar 2 milhões por ano para investimento. Isso. 2 milhões por ano. Agora, então, também... isso é um investimento inteligente e viável. Isso. Agora você dizer que você vai fazer uma obra, vai pegar um investimento de 52 milhões para fazer pórtico. Ou me diga qual é o valor do pórtico, me dê o projeto, eu peço o deputado em Outra emenda. coisa, o trapiche não presta mais não. Se for reformar, é jogar dinheiro fora. A ponto de Lagoa Seca não presta mais não. Agora deixa eu aproveitar, porque está sendo batido muito isso sobre a questão do abaixo-assinado que a gente fez contra a usina fotovoltaica. O que acontece, pessoal? A gente fez porque a gente estava buscando exatamente o que a gente está buscando hoje. Explicação, audiência pública, transparência. Para você ter uma ideia, nós protocolamos esse abaixo-assinado na Câmara. Foi protocolado no dia 18. E estamos protocolando no Ministério Público. No seu caso, a gente também estava buscando a mesma coisa, que você explicasse como ia ser. Você fez uma audiência pública, nós coletamos, para quem não sabe, a gente coletou as assinaturas, mas nós não protocolamos porque entendemos o projeto. É importante deixar isso claro, Marujo, que eu recebi já até no meu WhatsApp uma mensagem de pessoas dizendo, mas o Marujo foi contra a fotovoltaica. Foi. Quando a gente encaminhou o projeto para a Câmara e a gente tinha audiência pública marcada, muita gente se antecipou, não esperou a audiência pública. Quando a gente fez a audiência pública e trouxemos os técnicos para apresentar o projeto, inclusive o Subcarlos, que na época era oposição, foi para a rede social defender. Exatamente. Fez fala na audiência pública, que está gravada nos anais da Câmara, aprovando, dizendo que da parte dele ok, que o projeto era viável sim. Né? E porque de fato é. Então eu deixo até a dica, prefeito, o projeto da fotovoltaica está na Câmara. O presidente nunca botou em votação. Nunca pôs em votação. E sim, ainda é muito viável. Você vai conseguir, ainda na sua gestão, economizar mais de 4 milhões. Com esses 4 milhões, você já consegue investir em uma dessas obras que você quer contrair esse empréstimo. Então, respondendo a sua primeira pergunta, na fala do prefeito de investimento inteligente e viável, eu acho que investimento inteligente e viável é aquele que traz retorno de imediato. Aquele que você joga no escuro, sem saber se vai dar certo ou se vai dar errado. E o pior, joga a conta para outra pessoa pagar, nem é inteligente, nem é viável. É oportuno. Né? Então, é o que eu vejo hoje. Eu vejo assim, o pedido desse empréstimo de forma muito oportuna. É claro que toda obra é importante. Quando você vai para a rua dizer, eu vou construir estrada tal, eu vou construir a orla da praia tal, todo mundo se encanta. Mas a gente tem que ter a responsabilidade fiscal de saber que alguém vai ter que pagar por isso. E esse alguém, se não foi feito da forma correta, somos nós. É o povo que vai pagar.